Fique quieto. Eu não disse nada. Estava pensando, é irritante. Alguma coisa? Não muito. A vítima está perto dos 40 anos. Profissionalmente, diria, pelas roupas, que trabalha na mídia por causa dos tons gritantes de rosa. Viajou de Cardiff hoje, pretendia passar uma noite em Londres. É óbvio pelo tamanho da mala dela. Mala dela? Mala, sim. Ela foi casada por pelo menos 10 anos, mas não era feliz. Ela tinha vários amantes e nenhum sabia que ela era casada. Pelo amor de Deus, se você estiver inventando A isso... aliança. Tem pelo menos 10 anos. As outras joias foram polidas periodicamente, mas não a aliança. Aí está a situação matrimonial. A parte de dentro brilha mais que a de fora. É constantemente retirada. O único polimento que recebe é quando tira do dedo. Não é a trabalho, olha as unhas. Ela não trabalha com as mãos. Então, para o quê? Ou melhor, para quem ela tira a aliança? Não para um amante. Ela não manteria a história de ser solteira por tanto tempo. São vários amantes. Simples. Brilhante. Desculpa. Cardiff? Isso é óbvio, não é? Não é óbvio pra mim. Meu Deus, como deve ser aí dentro do cérebro de vocês. Deve ser um tédio. O casaco está um pouco úmido. Ela pegou uma chuva forte nas últimas horas, mas não choveu em Londres nesse meio tempo. Embaixo da gola também está úmido. Ela usou para se proteger do vento. Ela tem um guarda-chuva no bolso esquerdo, mas está seco e guardado por causa do vento forte. Forte demais para usar o guarda-chuva. Sabemos pela mala que ela pretendia passar a noite. Deve ter viajado de uma distância longa, mas não pode ter sido mais que 2 ou 3 horas porque o casaco não secou. Então, onde teve chuvas e ventos fortes no raio desse tempo de viagem? Cardiff. Fantástico. Sabe que está falando isso em voz alta. Desculpa, eu fico quieto. Não. Ótimo. Por que insiste na mala? Sim, onde ela está? Ela deve ter um celular ou uma agenda. Vamos descobrir quem é Rachel. Ela estava escrevendo Rachel? Não, estava deixando um bilhete nervoso em alemão. É claro que estava escrevendo Rachel, não poderia ser mais nada. A questão é, por que esperou estar morrendo para escrever E isso? como sabe que ela tinha uma mala? A perna direita tem pequenas marcas de água no calcanhar e na panturrilha que não tem na esquerda. Estava levando uma mala de rodinhas com a mão direita. Não dá para ter esse padrão de marcas de outro jeito. Mala pequena pelo tamanho das marcas. Pelo estilo de se vestir da mulher, só poderia ser uma mala para passar a noite. Então só ficaria uma noite. Mas onde está? O que fizeram com ela? Não tinha uma mala. Repita isso. Não tinha uma mala. Nunca existiu mala alguma. Uma mala! Alguém encontrou uma mala? Tinha uma mala nessa casa? Não tinha nenhuma mala. Eles se envenenam sozinhos, eles mastigam, engolem as pílulas sozinhos. Os sinais são claros, até você não deixaria passar. Tá bom, obrigado. E... assassinatos. Todos eles, eu não sei como. Não foram suicídios, foram assassinatos. Assassinato em série. Estamos atrás de um serial killer. Adoro esses, tem sempre que pensar à frente. Diz isso por quê? A mala dela. Pense bem, onde está a mala? Ela comeu? Alguém esteve aqui e levou a mala. O assassino deve tê-la deixado aqui e esqueceu a mala no carro. Ela poderia ter feito check-in no hotel e esquecido a mala. Ela nunca chegou até o hotel. Olha o cabelo dela. Ela combina o batom com os sapatos. Ela não queria sair do hotel com o cabelo desse... Sherlock? O que foi? O quê? Serial killers sempre difíceis. Tem que esperar que cometam um engano. Não podemos esperar. Não vamos esperar. Olha pra ela. Olha mesmo. Houston, temos um engano. Vá para Cardiff. Descubra quem são os amigos e a família de Jennifer Wilson. Encontre Rachel. Tá, claro, mas que engano! Rosa! Vamos continuar o trabalho. Pronto. Pronto, pessoal. Vamos lá, então, né? Quando a gente quer descobrir algo, a gente categoriza as informações que a gente pôde obter a partir da observação. E aí depois a gente vai buscando elementos, conectar esse sistema com elementos que consigam fazer uma narrativa desses aspectos com sentido, né? Então, primeiro, né? Voltando. Primeiro, canhota, né? Ela é canhota, primeiro aspecto. O nome dela é Rachel. O casaco dela estava molhado. A roupa, no entanto, estava seca.
a gola estava molhada. Joias estavam limpas, menos o lado externo do anel. O lado interno estava limpo. O anel de casado desgastado, antigo, né, de 10 anos. Tons gritantes de rosa na roupa, unhas feitas, guarda-chuva seco e guardado, marcas na meia, né? Então, esses são os termos avulsos que ele observou. Então, ele tem que buscar uma conexão com termos gerais, nos quais esses termos façam sentido em conjunto, né? Então, primeiro ele vai ver casaco molhado. Ele começa a conectar com dedução. Ora, se o casaco está molhado, que explica o fato de nas 2 últimas horas não ter chovido em Londres. Isso significa dizer que ela veio de outro local. Mas, ao mesmo tempo, de um local não tão longe, porque o casaco ainda estava úmido. Então, logo, deve ter visto de um local de a partir de 2 horas para cá. Se isso estiver certo, então o local que choveu nas últimas 2 horas seria o local de onde ela vem. Ele pesquisa lá e vê. Faz o teste indutivo e vê que tal local choveu. Então ela deve ter vindo de lá, né? Então isso aí ele observa a partir da relação. Quem diz isso para ele é o casaco, né? Que também estava ventando, né? Porque onde é que ele chegou? Essa conclusão, o fato de um casaco, a parte de dentro está molhado e o guarda-chuva está seco, né? Então por que ela não usou o guarda-chuva? Por causa do vento. O vento ia levar o guarda-chuva. Então, qual lugar que estava chovendo e ventando forte? Ele vai fazer o teste indutivo, vai ver que determinado local estava fazendo isso. Aí ele começa a observar joias, né? Joias limpas, menos a parte interna do anel. Isso indica, então, que ela tirava constantemente o anel. O que é que explica o fato dela tirar? E vai conectando com regra geral. Se ela for infiel, faz sentido. Que aí toda vida que ela tira vai polindo, né? Então, faz essa conexão. Tons gritantes de rosa, faz sentido se ela trabalhar na mídia. Né? Unhas feitas. Né? Isso significa dizer que ela não trabalha com as mãos, isso significa que ela não precisa ficar tirando direto o anel. Né? O que indica que, de fato, pode ser que ela seja infiel. Né? Marcas na meia. Né? Isso indica que ela estava com a mala. Isso indica, pelo tamanho das marcas na meia, que essa mala era pequena. E isso indica que ela ia passar poucos dias lá, porque a mala era pequena. Né? Então, você vê como ele vai conectando os predicados com determinadas regras gerais. E você vendo dessa forma, você vê que não tem, na verdade, nada de sobrenatural. Né? O que está em jogo aí é só um critério de raciocínio. Né? Você ter um bom conhecimento e conectar as observações com esse conhecimento de forma que uma vai reforçando a outra, né? Então, aí a hipótese vai ficando mais forte, né? Beleza. Então, pessoal, com isso, a gente chega aí ao final dessa abordagem, né, de entender, de investigar os processos de significação, né, desde a lógica, entender a lógica subjacente na produção do sentido, até a lógica de como extrair sentido de forma mais eficiente, né? A partir aí dessa lógica crítica, né? Então, a ideia é, de alguma forma, contribuir com o modo como vocês vão ler o mundo, né? A ideia é de que vocês, a partir dessa prática, né, a partir da conscientização desses elementos, consigam ali fazer uma leitura mais eficiente do mundo, né? Eu sempre reforço essa ideia de que o jornalismo não é uma profissão só técnica, né? A gente tem que voltar a essa ideia de que é uma profissão também, sobretudo, muito criativa e também que tem a ver com processos cognitivos bem elaborados, né? Não é só aparecer na televisão, não é aparecer no YouTube, mas a ideia do modo como se consegue produzir signos de uma forma mais eficiente e criativa, né? Então, essa primeira abordagem, ela tenta colaborar exatamente nesse sentido aí, né? De tomar consciência, de se preocupar com os aspectos estéticos, éticos e lógicos envolvidos no processo de comunicação, exatamente com o propósito de produzir signos mais criativos
e mais eficientes, né? Mais racionais, né? Oi, Por Camila. exemplo, se a gente estiver indo entrevistar um político, aliás, Uhum. numa entrevista com um político, e ele estiver mentindo em alguma coisa, a gente pode fazer uma pergunta que vai deixar ele sem saída, né? Se a gente usar Sim, sim. essas. Estuda o político antes, né? Vocês estudam o político, bota todas as informações no papel, né? E a partir dali você elabora as perguntas, né? Uma hipótese é uma pergunta. Faz sentido isso? Mas política, se você fez isso, não faz sentido isso? Isso estaria conectado com determinado caso de corrupção ou com aquilo, né? O fato desse superfaturamento tem alguma coisa a ver, né, com fulano que foi visto com você, entendeu? Então, tudo isso em forma de pergunta, né? Hipóteses são perguntas, né? Então, vocês podem muito bem, a partir dessa observação, elaborar hipóteses, né? Uma das máximas do jornalismo é perguntar não ofende, né? Mas a galera se ofende pra caralho, né? Mas a ideia de fazer boas perguntas tem a ver com isso. Observação e criação, né? O que vai diferenciar um bom jornalista do jornalista medíocre é exatamente seu conhecimento e sua capacidade de fazer abduções, né? De elaborar hipóteses a partir dessas. E aí essas hipóteses vêm exatamente nas perguntas, né? Na conversa com as fontes, né? Porque cada fonte é um interpretante dinâmico que tem um determinado propósito, né? Então, a partir desse propósito é que ele vai elaborar seus signos, né? Então, você, na verdade, quer descobrir o que ele quer esconder a partir do que ele está dizendo, né? É essa parte mais interessante do jornalismo investigativo, né? Então, a gente tem que recuperar essa ideia de que o jornalista é um intelectual também. Ele é um artista também de descobrir as coisas, né? De construir narrativas, né? Então, para isso, ele tem sim que ler, ele tem que saber sociologia, tem que saber antropologia, tem que saber semiótica, né? Uma coisa que eu sempre reforço lá nos encontros, né, do NDE é isso. É privilegiar a ideia de que o jornalista não é só um técnico. O jornalista é um intelectual, ele tem que ser um especialista da comunicação também, né? E como eu dou essas disciplinas relacionadas à teoria da comunicação, é claro que eu estou puxando aí sardinha para o meu peixe, né? Não, para a minha fogueira, né? Não, puxando essa... Enfim, vocês entenderam, né? Mas eu acredito muito que esse é o diferencial do jornalista, né? Do bom jornalista, né? É o que tem a capacidade de fazer melhores leituras e produzir signos mais interessantes.